Bom dia a todos. Então, a nossa apresentação hoje vai ser sobre integração lavoura-pecuária, com foco principalmente em pastagens, como que as pastagens elas colaboram com o plantio direto, melhorando a qualidade do plantio direto. Então, para fazer essa apresentação, nós vamos nos basear aqui na apresentação de um amigo particular, o Dr. Ramon, que trabalha na Embrapa Milho e Sorgo. E essa é uma apresentação já tem algum tempo que ele a fez, mas tem alguns princípios aqui que eu acho que são muito importantes, que eu gostaria de discutir com vocês, e depois a gente vai avançando. Então, vou voltar para o início dessa apresentação, e ela fala sobre a integração lavoura-pecuária, especialmente no Centro-Oeste, né? A integração lavoura-pecuária é vista no Brasil como uma grande oportunidade, porque nós temos uma área muito extensa de pastagens degradadas. Temos alguma variação nesses números, mas se estima aí que nós tenhamos 50 milhões de hectares de pastagens degradadas. E o que seria uma pastagem degradada? Seria uma pastagem que ela perdeu o seu potencial produtivo. E ela, por condições naturais, ela não volta a ter o seu vigor. Então, ela precisa de uma intervenção. E aí a oportunidade de você melhorar a condição da pastagem e a pastagem melhorar a condição da lavoura. Só que essa integração, então, o Brasil é considerado um país, né, do mundo que tem essa grande possibilidade. Só que essa integração ela é bastante complexa, porque você tem que compatibilizar a fase de uso dessa pastagem para alimentação animal com os requisitos do sistema plantio direto, que é de aporte de uma quantidade grande de resíduos, né, e a não compactação do solo. Então, essa compatibilização, ela nem sempre se dá, especialmente no sistema de arrendamento, porque muitas vezes o proprietário da terra é o proprietário dos animais e ele quer utilizar essa pastagem o máximo possível. E por outro lado, o agricultor, ele gostaria de aproveitar as janelas, as boas janelas de semeadura, e muitas vezes ele recebe esse solo, esta área, com pouca cobertura do solo, com solo compactado, muitas vezes com presença de insos, com sinais de erosão, e tudo isso faz com que a gente já tenha um arranque da lavoura, um estabelecimento da lavoura difícil, e esse estabelecimento da lavoura difícil, muitas vezes não é possível mais evitar a perda de produtividade, especialmente nos anos adversos. Essas são as dificuldades, mas eu quero enfocar para vocês os sinergismos. Por outro lado, hoje, com a luz do conhecimento que nós temos sobre o sistema plantio direto, eu vou procurar enfocar isso para vocês, as pastagens são consideradas uma das principais ferramentas para que nós possamos melhorar o nosso sistema plantio direto. E nós vamos entender um pouco de todo este contexto e em que momento que as pastagens elas podem realmente contribuir para o aprimoramento do sistema plantio direto. Bom, então, integração lavoura-pecuária, essa imagem para mim aqui, ela é muito cara, né? Um saleiro no meio de uma lavoura, né? Isso aí, assim, o saleiro reporta o passado desta área, que era uma área de pastagem, e a lavoura, né,
reporta o uso dos últimos anos. Evidentemente que esse saleiro não poderia ficar aí, né? Vamos ter que remover ele, mas a imagem, assim, reporta esses dois usos. A integração lavoura-pecuária é uma diversificação, né, especialmente de atividades e, consequentemente, tem uma sustentabilidade econômica e uma rotação, né? E essa rotação das atividades de agricultura e de animais, né, constituindo o mesmo sistema com benefícios para ambos, né? Ele hoje é considerado assim uma das melhores maneiras para se dar sustentabilidade, porque os sistemas agrícolas puros, que não tem, mesmo que inclua a pastagem, mas que não tem o animal presente na área, não tem a ciclagem de nutrientes via fezes dos animais e não tem também a ação do pastejo direto do animal sobre a pastagem, é considerado como faltante um elo de todo esse sistema de sustentabilidade. Então, a integração lavoura-pecuária potencialmente é considerado como um dos sistemas em que a gente poderia estar mais próximo de um sistema verdadeiramente sustentável. Vamos entender um pouco melhor, né? E ainda tem a possibilidade da gente agregar árvores nesse sistema que eu pretendo mostrar para vocês um pouco. Eu, particularmente, já visitei vários sistemas, né? Agro-silvopastoril, e é muito interessante mesmo. E, bom, por que nós vamos fazer essa integração? E, então, temos que olhar um pouco para cada um desses sistemas. Se você olhar, isso é uma realidade do Centro-Oeste, né? E no mundo inteiro, eu deveria dizer para vocês que uma das principais causas de degradação do solo é o superpastoreio, que é uma lotação de animais alta e acima da capacidade de oferta de pasto da pastagem, e a gente também não dá tempo para essa pastagem poder rebrotar e se recuperar da ação dos animais. Então, no mundo inteiro, a erosão e o superpastoreio, o pessoal chama de overgrazing, são considerados as principais causas de degradação do solo. Depois nós temos o esgotamento da fertilidade, mas a erosão e o superpastoreio são fatores de degradação. No Brasil também. No Brasil central, especialmente, isso é um problema muito grande. E aí nós temos os problemas, né? Numa pastagem degradada, você tem uma baixa rotação de animais, uma baixa produção, é um sistema que dá uma rentabilidade muito baixa. E, por outro lado, a lavoura, no sistema tradicional, também tem seus problemas, aração, gradagem, preparo muito intenso, baixa produção de matéria seca e a qualidade do solo nem sempre é aquela que a gente gostaria. E depois, muito uso de produtos que são para controlar pragas, doenças, é outro problema sério, e produtividade baixa e, diria, baixos indicadores de sustentabilidade. Os sistemas integrados, e aqui nós temos uma imagem, né, de um sistema integrado, ele assim, nos promete um novo horizonte. Evidentemente que um slide anterior eu passei aí que dizia planejamento. Essa palavra ela é muito difícil assim de ser executada como nós gostaríamos, mas certamente os sistemas que funcionam melhor são aqueles que seguem um planejamento. E isso é muito importante, né? Esse planejamento ele envolve você ter um cálculo correto da oferta de pasto, do número de animais e de quando que você vai utilizar essa área para a produção de grãos. Agora, alguém pode de vocês estar pensando assim, mas professor, então vale a pena
a gente entrar numa dessas, não é melhor só se especializar na produção de grãos? Bom, então aí que a gente tem que começar a entender quais seriam os sinergismos. A possibilidade de eu utilizar uma pastagem, aqui uma planta C4, tropical, com grande produção de massa, parte aérea, mas o que eu quero chamar para vocês a atenção é esse sistema radicular. Essas pastagens, algumas delas, né, braquiária, por exemplo, elas têm um sistema radicular que pode chegar a 2 metros de profundidade. E estudando o sistema plantio direto, à luz do conhecimento que nós temos hoje, essas raízes profundas, elas vão desenvolver algumas funções que eu tenho que destacar para vocês. Uma delas é que bom, primeiro que as pastagens podem ter de 30% a 40% de toda a fotossíntese abaixo do solo, então nas raízes. Vejam, além da produção de matéria seca direta das raízes, tem os exudatos, que são fotoassimilados, que são liberados via sistema radicular e que atraem uma diversidade muito grande de organismos. Então, se você está pensando em recuperar biologicamente seu solo, manter o seu solo vivo, o papel que todas essas raízes vão executar, ele é essencial. A outra questão é a ciclagem de nutrientes. Você imagina o seguinte, o potássio que foi aplicado lá na soja, o enxofre, o boro. Então, todos esses nutrientes, eles estão sendo absorvidos, o nitrato, estão sendo absorvidos de camadas profundas, estão sendo trazidos para as folhas e depois vão retornar via resíduos vegetais na superfície. De forma que você faz o que a gente chama de uma ciclagem fechada. Muito pouco nutriente vai ser perdido por lixiviação e muito pouco nutriente vai ser perdido por erosão e escoamento superficial. No momento que você tem essa ciclagem fechada, então você tem grandes benefícios. Vejam, eu estou falando de atividade biológica e eu estou falando de ciclagem de nutrientes e eu estou falando em matéria orgânica do solo. Essas raízes aqui, elas chegam a ser 2 vezes mais eficientes em formar carbono no solo do que a parte aérea. Então, nós podemos nos dar ao luxo de retirar parte da parte aérea para alimentação animal e, mesmo assim, termos ganhos muito expressivos de aumento de matéria orgânica. Evidentemente que existe um ponto de equilíbrio nisso. Se eu retirar toda a parte aérea e confiar que somente as raízes vão resolver o meu problema, talvez eu esteja, talvez não, provavelmente eu excedi, né? Eu tenho que achar um equilíbrio de quanto de matéria seca eu tenho que deixar na parte aérea, que combinado com as raízes vão me dar sustentabilidade no sistema plantio direto. Então, assim, eu queria dizer para vocês que, assim como vocês, eu procuro estudar muito o plantio direto, né? Acompanhar tudo que está acontecendo. E os últimos trabalhos, então, eles estão tentando entender por que esses sistemas de integração eles se comportam de forma superior aos demais sistemas. E tem várias razões para isso, é bastante complexo, mas, de fato, uma das coisas que o pessoal diz é fluxo contínuo de carbono. Então, por que aqui a gente tem um fluxo contínuo? Você tem um volume de raízes aqui absurdo. E sempre tem raízes novas e sempre tem raízes exudando. Então, se você consegue ter um sistema que o pessoal considera com pastagens perenes, talvez esse sistema ele seja superior aos outros sistemas, baseado nessa questão de sistema radicular, de ter sempre renovação de raízes e exudatos. Então, lá nos Estados Unidos, eles estão pensando em alguns sistemas aí diferentes. Mas se você, por exemplo, tem
um azevém perene na sua área, um azevém com trevo branco, cornichão, os sistemas de ressemeadura natural, provavelmente esses sistemas aí, eles estejam um passo à frente aos demais sistemas que a gente poderia estabelecer. E está muito associado ao sistema radicular, e esse sistema radicular, estudando muito, ele atrai organismos que vão ser benéficos. Algumas dessas espécies, por exemplo, hoje nós estamos medindo enzimas. Nós medimos enzimas associadas a esse sistema radicular, e aí você vai achar lá a fosfatase ácida, uma beta-glucosidase, uma arilsulfatase, que são indicadores de que tem muita vida nesse solo. E essa vida está associada ao sistema radicular. Então, se você pensar assim, professor, mas com milho eu não consigo isso, com soja eu não consigo isso. Bom, normalmente as culturas de grão, elas têm de 10 a 20% dos fotoassimilados levados para as raízes. Uma pastagem pode ter 40%, que é o dobro. Então, dificilmente a gente vai conseguir, com culturas de grão, substituir o que uma pastagem pode fazer para o plantio direto. E aí você pode, com a adubação da lavoura, né, uma adubação que realmente tem que compensar o que está sendo exportado no gado e o que está sendo exportado no grão, você pode melhorar o desempenho da pecuária e pode melhorar o desempenho do plantio direto, que é o que eu quero focar mais aqui, né? Porque eu posso ter uma produção grande de raízes, né? E posso ter também um controle da erosão e uma ciclagem muito melhor e aumento da matéria orgânica e diminuir os problemas de pragas e doenças, porque eu vou ter uma diversidade da população microbiana muito maior. Então, tem vários trabalhos sendo feitos, vários sistemas, né? Eu quero começar, então, por que você imagina, se nós temos 50 milhões de hectares de pastagens degradadas, todo mundo que olha para esses números diz assim, puxa, mas a hora que o Brasil acertar essa integração lavoura-pecuária, nós vamos poder produzir muita carne e muito grão, né? E esse é o sonho, só que realmente isso passa por investimento, conhecimento e planejamento. Mas aqui nós temos as piores situações que a gente possa imaginar. Isso é uma área de silagem. Então, você imagina isso aqui, você tem o solo completamente descoberto e a retirada completa de toda a biomassa. Então, é uma situação muito difícil, um solo como esse aqui, você agora diz assim, bom, desseca isso aí e começa um plantio direto. Isso aqui foge completamente daqueles princípios que a gente conversou, né? De ter uma cobertura do solo em torno de 3 a 4 toneladas de matéria seca, de mínima mobilização, de uma superfície de solo protegida, de uma boa agregação do solo, de uma boa estrutura do solo e de atividade biológica. Esse solo, infelizmente, está morto. Tá? E aqui, essa situação da silagem e uma situação de um pastoreio muito intensivo. Você sabe que eu tenho, às vezes, a oportunidade, né, de fazer palestras, de viajar pelo Rio Grande do Sul, e esses tempos eu estava em Erechim, ali naquela região de Erechim, uma região muito bonita, por sinal, e um agricultor, um pequeno agricultor, depois que eu terminei a apresentação, essas coisas que eu estou falando para você sobre plantio direto, ele me disse assim, puxa, professor, aqui em Erechim a gente faz muita silagem, tem vaca de leite, como é que eu melhoro o meu solo? Ele assim, professor, eu vejo que quando eu retiro toda a parte aérea, o meu solo começa a ficar muito duro, muito encascurrado, compactado na parte de cima. Eu uso um facão para romper isso aí, mas de fato, se der uma seca, minha lavoura perde muito. Eu queria
ter um sistema diferente, mas eu preciso fazer silagem. E aí eu continuei conversando com ele. Puxa vida, é um sistema bem complexo esse de silagem, retirada completa dos resíduos é muito complexo. Ele disse, pois é, o que eu faço, eu tento usar todo o esterco, né, das vacas de leite, eu retorno para a área, mas eu vejo que não é suficiente. E realmente é um sistema, assim, eu diria para vocês, muito complexo, né? Nos Estados Unidos também tá se utilizando a parte aérea do milho para fazer biocombustível. E lá nos Estados Unidos eles chegaram a uma conclusão que eles teriam que manter, né, a metade dos resíduos, ou pelo menos um terço dos resíduos, não poderiam retirar todos os resíduos da área. O agricultor, por exemplo, vender o grão e vender a palha. Daí o sistema plantio direto não aguenta essa retirada. Então, essa é uma situação. E esse slide aqui, que foi... Ô, professor, Pois não. mas aí não seria o caso de fazer uma silagem de grão? Porque aqui na minha região também fazem isso. Colhem o Sim. milho úmido e daí tu faz silagem do grão somente. Só do grão, né? Exato. Sim. Aí é melhor, né? Sem dúvida. Aí você está sendo sustentável, porque o grão realmente é assim, muito nutritivo, né? E você retorna um pouco pro solo. Se você... quem é que estava falando? Eduardo? Não. Isso. Tá, se você tiver umas imagens para a semana que vem, a gente pode apresentar aí, se tiver umas imagens dessa silagem de grão e o quanto que fica de resíduo aí, seria bem importante. Qual é a sua Vai região? demorar um pouco. Vamos ver. Tá, Geralmente quem faz sou eu mesmo. variedade. Mas Daí tu vai demorar uns 10 dias tá, ainda para colher o milho. tá certo. Mas tu não tem dos anos anteriores. Não, esse último ano não fizemos. Ano passado Então tinha feito, descreve, no começo do ano passado. então descreve para a turma e para mim aí como é que é o sistema, a região, onde que você está, por favor. Vamos aproveitar a sua experiência aí, abusando um Não, pouco. Claro. é que foi uma solução, né? Hum, Tipo, geralmente fizemos milho, safra, e daí não tem soja, safrinha, não é viável. perfeito. Daí, geralmente se planta milho de novo. E daí, aqui a maioria das empresas não gosta de receber esse milho safrinha. Uhum. Ou você faz silagem com a palha inteira, ou faz silagem do grão. Faz do grão. E que estágio que o grão está quando você faz a silagem? Geralmente é no último estágio do milho, só que tem que estar com bastante umidade. De 28 a 30 de umidade. E a altura que tu faz o corte, nesse caso? Colheita normal, colhe com a máquina, né? Só que Aham. daí tem que ver a umidade do grão. Tem que estar um Daí pouco elevado. tem que estar um pouco elevado. Para ver a fermentação, né? Perfeito, perfeito. E isso aí já é suficiente para produzir a quantidade de silagem que você precisa? Depende, né? Geralmente a gente faz uma área pequena só, assim, para ver o que. Mas ela é bem melhor do que a silagem convencional, né? Perfeito. O gado aproveita totalmente o produto. O produto. Não, tá ótimo. E que região que é, Eduardo? Noroeste, São Luís Gonzaga, Missões. São Luís Gonzaga nas Missões, perfeito. Eu estou me lembrando que ali em Erechim o produtor me falou exatamente disso. Ele disse, professor, eu faço duas safras de milho, mas na verdade a segunda é para silagem. Então é bem esse sistema que você tá descrevendo aí, né? Ele faz um plantio de milho bem no cedo e depois faz um segundo para silagem. Então esse é um sistema intermediário, né? Porque ainda sobra uma boa palhada para o solo e ao mesmo tempo você alimenta os animais. Muito bom, obrigado. Bom, muito boa a sua participação. Então, normalmente numa pastagem, o primeiro nutriente que falta é o nitrogênio. E isso, assim, é muito importante. Essas pastagens tropicais, elas respondem demais, e mesmo as pastagens de inverno, né? Elas estão respondendo muito ao nitrogênio.
Então, você regular a aplicação do nitrogênio com o pastejo é uma ótima estratégia. Aí você não faz nada disso, é uma pecuária extrativista, você não repõe nada. Falta nitrogênio, você desce um degrau na escada. Aí depois falta o fósforo. Eu diria para vocês, faltou nitrogênio, faltou fósforo e as bases, o solo começa a ficar ácido também. Então você não cuida cálcio e magnésio, calcário. Então, faltou nitrogênio e fósforo, faltou calcário, e a lotação de animais continua alta. E essa é uma fase de manutenção da pastagem. Aí a pastagem começa a perder vigor, a produtividade dela, quer dizer, a capacidade de suporte de animais é reduzida. Aí vem a segunda fase, que é a fase amarela. Nós saímos da fase da bandeira, as bandeiras aí, né? Saímos da fase verde e entramos numa fase de alerta, que é a fase de degradação da pastagem. Então, aí o produtor já percebe que ele não está conseguindo mais produzir uma pastagem como ele gostaria e a qualidade dessa pastagem também, proteína bruta, folhas, etc., diminui bastante. Paralelo a isso, aparecem invasoras, ervas daninhas, muitas pragas, né? E o sistema começa a colapsar. E aí nós chegamos na fase de degradação do solo. Cujo os principais indicadores, novamente, seriam invasoras, formigas, perda da diversidade, compactação, problema seríssimo, e erosão generalizada. E aqui eu vou associando outros fatores, né? Diminuição da produção de biomassa e declínio do teor de matéria orgânica. E como eu disse para vocês, eu tenho tido oportunidades de visitar o Centro-Oeste, várias propriedades lá, e às vezes os agricultores me dizem assim, professor, às vezes a gente pega uma área de uma pastagem degradada, o esgotamento de solo é tão grande, que às vezes para nós é mais fácil começar numa área que não teve ainda nenhuma pastagem, do que pegar uma área muito esgotada pela pastagem. Então, você vê que não podemos deixar chegar nesse nível aqui para tomar a medida. O ideal seria a gente manter sempre nessa fase aqui, né? Então, por isso que eu queria mostrar para vocês, e a contribuição do Edward foi preciosa, né? Porque às vezes você pega uma área que está nessa fase aqui, né? E nessa fase aqui, com erosão generalizada, compactação, declínio de matéria orgânica, falta de nutrientes generalizada, dificilmente o plantio direto vai entregar aquilo que ele poderia entregar para a fase de grãos, né? Então, aí vem o caminho de volta. Nós chegamos ao fundo do poço, agora a gente quer reverter esse processo, né? Então, como reverter isso, né? Não é um caminho tão fácil quanto possa parecer, mas uma das primeiras coisas, né, é descompactar o solo, sem dúvida, porque você pega um solo muito compactado. Esse assunto de compactação é um assunto que me acompanha, né? Nem sempre as pessoas entendem muito bem a minha mensagem. Às vezes as pessoas, você está querendo mobilizar o plantio direto. Não, eu acho assim, o plantio direto ideal é o plantio direto que mantém por longo período de tempo sem mobilização do solo. É isso que eu defendo. Mas, eventualmente, quando você pega uma área muito degradada, eu não posso fechar os olhos que a descompactação mecânica, ela, a curto prazo, às vezes ela traz um resultado muito expressivo. Eu tenho produtores, amigos meus aí, que pegam uma área que vem de uma alta lotação de animais, sem cobertura, o pessoal chama encascurrado na superfície, realmente uma crosta superficial, e eles utilizam uma escarificação e me reportam que no ano seco isso pode dar 6, 8 sacos a mais de soja, né? Mas, assim, aquilo ali é uma solução temporária. Na verdade, o produtor teria que mudar o sistema de produção dele e não deixar chegar naquela situação. Isso eu entendo perfeitamente bem. Então, não é que você defenda a escarificação como uma prática rotineira no sistema plantio direto. Ela não é. Ela é uma prática corretiva. E
como tal, só deve ser utilizada quando necessária e dentro de um planejamento. Agora, se você descompactar o solo e colocar raízes, aí já começa a ficar interessante, né? Outra questão é as plantas daninhas, né? Se você tem solo descoberto, aí você começa a ter um monte de ervas daninhas que são de difícil controle, também não é uma situação boa. E se a fertilidade do solo for esgotada, nós temos que corrigir o solo. Essa correção do solo também ela é bastante polêmica, porque muitos vão advogar que a melhor uma oportunidade de você incorporar o calcário mais profundo possível, uma dose elevada para corrigir uma camada mais profunda e também distribuir melhor o fósforo no perfil. E aí o pessoal argumenta que é melhor fazer isso como uma incorporação. Bom, essa é uma alternativa. A outra alternativa seria você fazer isso em superfície, combinando calcário e gesso, tá? Ou outras fontes que tenham um poder de neutralização, como óxido de cálcio, por exemplo, que possam nos ajudar, combinado com o calcário, a descer. Mas certamente calcário nós vamos ter que utilizar. E depois é fazer um balanço, né, de reposição desses nutrientes, porque, na verdade, como é que eu vou utilizar uma genética de alto potencial produtivo, de soja ou de milho, que são plantas que produzem muito, mas que são exigentes em nutrientes, numa área totalmente esgotada em fertilizantes? Aí não vai dar certo, né? E aí eu tenho que repor esses nutrientes e aí eu vou ter uma pastagem de alta produtividade e essa pastagem de alta produtividade vai me deixar o solo coberto. Mas vejam que a integração ela não é tão fácil assim como aparece no primeiro momento, que ela exige capacidade de investimento do produtor e de planejamento, porque ele vai ter que investir. Se ele deixou o solo chegar nesse nível aqui baixo, ele vai ter que caminhar essa escada e essa escada às vezes demora um tempo até o sistema estar totalmente ajustado. Então isso é importante vocês terem presentes. Então nós saímos de uma situação de que não tinha oferta de pasto para uma situação que agora nós temos uma oferta de pasto que a gente pode respeitar uma altura de corte que ela seja aí de 10 centímetros, 15 centímetros, uma altura de corte, um diferimento, adubações nitrogenadas, e aí nós vamos ter uma situação como essa aqui que eu quero mostrar de solo para vocês. Opa, perdão. Essa situação. Nós saímos de um solo compactado para um solo com uma condição física ótima. E aqui eu queria ilustrar para vocês. Este solo compactado, que espaço que esse solo tem para armazenagem de água? Muito pequeno. Que espaço que ele tem para armazenagem de ar? Muito pequeno. Vamos pensar na vida do solo. Que micro-organismos que vão se sentir bem numa condição dessa? Olha, aqui nós vamos reduzir tremendamente a vida do solo. Qual o volume de raízes que nós vamos ter nesse sistema? Quanto dos nutrientes que se encontram aqui vão poder ser aproveitados pelas plantas? É muito baixo. E já aqui nós temos um sistema vivo. Você vê a agregação, os agregados, você vê a presença de raízes, essas raízes estão liberando exudatos, tem micorrizas, tem carbono novo chegando, tem organismos de solo trabalhando esse carbono. Nós temos uma estrutura, as próximas raízes vão encontrar caminhos, nós vamos ter infiltração de água e uma coisa muito importante que às vezes a gente superestima. A estabilidade de agregados aqui é baixíssima, o efeito da chuva vai provocar essas crostas superficiais. Aqui a estabilidade de agregados é elevada, a matéria orgânica é elevada e nós vamos ter um solo que vai resistir à erosão. Então, a visão do pecuarista é recuperar ou reformar pastagens degradadas, produzir pasto, grãos, e a visão do agricultor é produzir grãos,
produzir palha para o plantio direto, raízes, atividade biológica e quebrar ciclo de doenças e pragas. Então, e controle das ervas daninhas de difícil. Vou passar algumas coisas, né, para a gente... e é possível conciliar isso. Então, nós vamos ver alguns sistemas. O interessante é o seguinte, essa integração lavoura-pecuária, ela é ótima para fazer seu plantio direto. Isso que é o ponto que eu queria focar com vocês, né? Então, o nosso potencial de associar isso é muito grande. É claro que pode ser feito em qualquer tamanho de propriedade, né? Mas quanto mais mecanizado for, mais fácil. Então, eu queria focar nisso aqui, nas vantagens. E uma das grandes vantagens é esse sistema radicular espetacular que nós temos aqui, o sistema Santa Fé. Nesse sistema Santa Fé, você implanta o milho e a pastagem juntos. Esse é um sistema que ocorre da metade do Paraná para o centro-oeste e no litoral do Rio Grande do Sul também ocorre. Viu? Na região próxima ao litoral também dá para fazer um sistema como esse. A braquiária é muito sensível à geada, né? Então aqui no Rio Grande do Sul ela sofre, mas nós temos que achar sistemas parecidos como esse. E o que acontece aqui? Ó? Você está colhendo o milho e a pastagem já está implantada. Então, veja, em termos de atividade biológica, eu estava falando para vocês que o importante é um fluxo contínuo de carbono, raízes sempre estando se desenvolvendo, bioporos sendo preenchidos por raízes, formação de um perfil profundo de enraizamento, controle de erosão, tudo isso aqui você tem nessa imagem. Você está colhendo o milho e a pastagem já está implantada. E você não tem nem compactação do solo. A compactação do solo vai ser muito, muito pequena, porque... Por que das pastagens, então? Por que das pastagens serem tão importantes para nós? Porque se você vai olhar perdas de solo e água, uma pastagem bem conduzida, ela ainda agrega valor a um plantio direto bem conduzido. Então, por isso que eu disse para vocês, um plantio direto com... Opa, perdão aí, pessoal. Um plantio direto com qualidade, com uma pastagem bem conduzida, ele é superior ao plantio direto que nós conhecemos como tal. Agora, muitas vezes, para recuperar um sistema, às vezes você tem que começar ele do zero, né? Então, o sistema Barreirão, ele é um dos sistemas que se tem no Centro-Oeste e ele pressupõe que você vai romper camada compactada, você vai incorporar calcário, você vai distribuir fósforo no perfil e iniciar com uma pastagem bem implantada. Em outros casos, a gente talvez não precise fazer isso, né? Se a degradação não chegou tão fundo. Então, esse aqui é um sistema que nós temos o milho num espaçamento maior, mas o espaçamento do milho é uma questão que tem muito a ver com a mecanização. E na entrelinha você tem a braquiária. E agora o princípio disso aqui é o seguinte: esse milho vai ter um crescimento mais rápido, ele vai sombrear essa braquiária, e quando o milho começar a secar as folhas, a luminosidade entra e essa braquiária se estabelece. E se a gente tiver sorte, não vai haver competição por água entre a braquiária e o milho. Então, nós viemos de uma seca muito grande no Rio Grande do Sul e tu imagina, né, se eu tivesse duas culturas precisando de água ao invés de uma. Então, na verdade, é um sistema que ele exige uma disponibilidade de água assim, boa para não haver competição. E isso, muitas vezes, no Centro-Oeste você tem. E aí, aquela situação que eu estava contando para vocês, que a braquiária vai ficar sombreada, então ela tem uma paralisação no ciclo dela, e se ela estiver muito agressiva aqui, deixa eu voltar um slide para mostrar para vocês. Opa, aqui essa semeadura da braquiária está ocorrendo junto com o nitrogênio. A gente pode fazer isso. Mas aqui, se ela estiver muito agressiva, eu posso utilizar um herbicida.
uma dose leve para segurar ela um pouco. Então, isso pode ser manejado dessa forma. Aqui, a braquiária está sendo implantada na segunda, na aplicação de nitrogênio, V6, V8. Aqui a braquiária está sentindo, mas a braquiária é muito rústica, ela aguenta esse sombreamento e depois ela vai se estabelecer. E aqui é o paraíso, né? É o sistema que a gente gostaria de ver, né? O milho completando o ciclo dele, a braquiária já estabelecida, os bioporos das raízes do milho que se decomporam já sendo ocupados pela braquiária, a atividade biológica sempre funcionando a mil, solo completamente protegido. Quando essa palha for adicionada ao solo, você já tem a proteção da braquiária. Então, um sistema realmente muito avançado. Esse é considerado um dos sistemas mais completos do mundo. Os nossos amigos pesquisadores de outros países, quando ele conhece esse sistema, realmente eles ficam muito impressionados, né, com a capacidade que a gente teria. E aí, esse é o momento que você tem a colheita do milho e você já tem a pastagem implantada e você imagina aqueles problemas que a gente tem de compactação, de erosão, etc. Aqui você não tem nada disso. Claro que alguém pode estar pensando, puxa, professor, mas então é fácil. Não é fácil. Não é fácil a escolha do material, a implantação. Muita gente faz isso via distribuição via aérea e nem sempre a gente consegue implantar uma densidade, uma uniformidade da pastagem em toda a área. Mas realmente é um sistema assim, muito interessante, ó. Então, aqui você tem o resíduo de milho voltando ao sistema e você tem a cobertura perfeita do solo, né? E a partir de agora, a braquiária ela explode, né? Tendo fertilidade e tendo luminosidade, calor e umidade, essa braquiária vai rapidamente produzir uma quantidade de pasto como essa. E aí você pode utilizar para alimentação animal e depois vem a segunda fase, depois que você utilizou para alimentação animal, né? A gente pode utilizar com intervalos de diferimento. Depois é o momento da dessecação. Eu tenho acompanhado vários produtores nesse sistema e essa braquiária, alguém está com o microfone aberto. Eu, professor, queria fazer uma dúvida. Pois não, pois não. Parei aqui. Professor, o sistema Santa Fé não se assemelha, então, à sobressemeadura que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, logo depois, quando começa a cair a folha da soja, que o pessoal costuma entrar com alguma forrageira de inverno, ou não, ou com plantas perenes, ou com plantas que têm um grande aporte de matéria seca. Como é que funciona? Não é parecido com isso que a gente tem aqui? Mariana, muito obrigado pela sua pergunta. Ele é um sistema que eu diria assim, ele é um passo à frente, Mariana, pelo seguinte, que você tem as duas plantas se desenvolvendo durante 30, 40 dias, 45 dias ao mesmo tempo. Então, à medida que vai entrando luminosidade, essa braquiária cada vez vai se estabelecendo mais, vai ocupando os bioporos, já vai liberando carbono jovem, etc. No sistema de sobressemeadura, a gente consegue talvez 2 semanas, 3 semanas, mas de fotossíntese, de raízes novas, de adição de carbono, ele é um pouco mais restrito. Mas eu vou mostrar para vocês, agora que você perguntou isso, uma inovação que é o Ponte Verde, uma máquina que é um pulverizador distribuidor de semente, né? E que, assim, realmente a gente dá um passo à frente. Mas o sistema Santa Fé, eu diria para você como ele fica, essas plantas elas vão ficar convivendo durante 70, 80, às vezes 110 dias,
o potencial de ciclagem de nutrientes, de adição de carbono, etc., ele é superior. Mas você tem razão, são sistemas parecidos. E a sua pergunta na próxima aula, eu prometo mostrar um sistema do Ponte Verde, mas também aquele agricultor que sobressemeia um nabo forrageiro com uma aveia, alguns amigos meus sobressemeiam um milheto, um capim-sudão, antes mesmo de retirar a soja, nós estamos caminhando num sistema dessa direção. Mas a braquiária, obrigado. A braquiária, ela tem uma característica que ela não é fácil de dessecar ela, viu, pessoal? Então, na verdade, a gente teria um dos segredos desse sistema aqui é dessecar essa braquiária com 45 dias de antecedência. Imagina que isso não é brincadeira, né? 30 dias, a dose de herbicida também é uma dose bastante elevada. O pessoal utiliza também algum inseticida junto, porque tem bastante insetos que gostam desse ambiente aí. Mas, em termos de recuperação da matéria orgânica, de descompactação do solo, de ciclagem de nutrientes, é fantástico, né? E aí você tem essa situação, né? Nós estávamos falando aí de precisar 4 toneladas de matéria seca. Eu tenho alguns casos que eu pretendo também mostrar uma imagem para vocês na próxima aula, das visitas que eu fiz aí em propriedades do Centro-Oeste, com 7, 8 toneladas de matéria seca, né? Quando o agricultor utiliza braquiárias só para produção de matéria seca, você chega fácil aí a 8 toneladas de matéria seca, parte aérea, mais as raízes, né? E aí controle de várias doenças, etc., né? Então você tem várias braquiárias, né? A brisanta. Nós temos o gênero braquiária, ele é muito. Então esse é o sistema Santa Fé. Vale a pena vocês conhecerem. Botem na internet sistema Santa Fé. É um sistema que o Brasil tem uma tese de doutorado que foi feita especificamente com ele. A Embrapa está trabalhando muito, o Centro-Oeste se trabalha muito, né, com ele. Tem suas dificuldades, mas essa imagem aqui, então, ela ilustra bem o que nós estamos falando, né? Você tem o milho se desenvolvendo, você tem a braquiária sendo sombreada, o sistema radicular dessa braquiária vai se aprofundando, você tem os nutrientes que são móveis, o nitrato, o sulfato, o potássio, o boro, todos os nutrientes móveis. Esse sistema radicular da braquiária alcança 2 metros de profundidade, vai trazer esses nutrientes de volta para a parte aérea e esses nutrientes, em grande parte, vão retornar à superfície via palhada. E você imagina a nossa cultura aqui aproveitando todos esses bioporos, toda essa atividade, toda essa estrutura de solo que foi construída, ela vai aprofundar o sistema radicular e vai sentir muito menos o efeito do veranico. E o teor de matéria orgânica aqui vai ser recuperado. Então, nós temos um aproveitamento muito interessante de todo o sistema. Então, as vantagens: produção de grãos conciliada com produção de forrageira, diversificação, aumento da matéria orgânica, aumento de macroporos, os bioporos são fundamentais, grande cobertura móica e maior condutividade hidráulica, quer dizer o seguinte: maior armazenagem de água, né? Infiltração de água, armazenagem e resistência a veranícolas. Diminuição de doenças de solo, de plantas daninhas, possivelmente redução de agroquímicos, depende muito do sistema, não é uma questão generalizada. E a ciclagem de nutrientes, sim, essa é uma grande vantagem que a gente teria. Então, mais algumas imagens para vocês, né? Ele é um sistema que não é tão fácil, ele é complexo, mas que ele reverte totalmente a situação. Aqui uma silagem, ó, cadê o meu amigo Eduardo? Olha, aqui está tendo silagem
mas está tendo uma braquiária embaixo aí, então ela compensou, né? De repente, isso é uma coisa a pensar aí para a gente achar um manejo mais sustentável aí. E aqui já Tá, sei. ô professor. Ah, E em vez da braquiária, colocar Tifton, que é um pouco mais resistente a geadas. eu acho que esse é o tipo de adaptação que a gente tem que fazer, né? Eu tô trazendo esse exemplo do Centro-Oeste apenas para estimular a nossa capacidade criativa. Você tem razão, nós temos que achar um material adaptado à região que nós estamos. Veja, aqui foi retirado a parte aérea desse sorgo, me parece, pelo jeito aqui, e a braquiária está aqui embaixo, então não vai ser uma situação assim, talvez eu gostaria de uma braquiária melhor implantada, etc., mas não vai ser uma situação tão negativa quanto a gente estava vendo anteriormente, né? E essa é a situação, assim, ideal, né, que você tem, eu disse para vocês, esse aporte de carbono muito diferenciado, né? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aí as produtividades, mais uma imagem para vocês gravarem bem, né, o sistema. E a possibilidade de utilizar essa pastagem com animais, estimular rebrote, estimular enraizamento, ciclagem de fezes. Então, realmente é um sistema assim bem avançado, que eu digo para vocês que é uma pastagem com boa fertilidade do solo, né? Então aí a gente começa a ter um ciclo positivo. E olha a quantidade de massa que nós estamos falando, né? Essa é uma imagem do Merola, um colega que trabalha bastante com isso. Então você vê que com esse aporte de matéria seca aqui é fabuloso, né? Esse aí é um sistema que rapidamente, em questão de 7 anos, ele já teor de matéria orgânica ele é expressivamente recuperado. Bom, eu teria mais uma pequena coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Me dão licença aqui que eu vou mudar. Então, agradecemos muito ao Ramon aí pela organização do material. E esse tema, né, ele se associa muito à questão de formação de um perfil profundo. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, começar a abordar esse assunto para vocês e estimulá-los a olharem o vídeo que a gente tem aí sobre construção de perfil profundo de enraizamento. No canal do YouTube lá eu tenho uma apresentação, ela é a que eu tenho maior sucesso aí, provavelmente não pela abordagem que eu fiz, a qualidade, mas sim porque o assunto é muito importante. Então, aqui nós temos um outro colega do Paraná, o professor Caires, grande amigo, que está nos mostrando o efeito do calcário com presença e deficiência de seca, da presença de seca, né? Então, aqui nós temos, sem calcário e com calcário, resposta em um ano normal, sem deficiência hídrica, e quando você tem deficiência hídrica, então você vê que a diferença, pelo fato de você ter feito uma boa correção de solo, ela é amplificada. Então, isso que eu queria dizer para vocês, né? A construção do perfil, ela é um processo químico, físico e biológico. Eu coloquei dessa forma. A gente tem que ter calcário, e às vezes calcário mais gesso. Você tem que ter a parte física, que não pode ter compactação do solo, tem que ter uma boa infiltração de água no solo. E a parte biológica são esses bioporos que são construídos e a matéria orgânica. Tudo isso vai nos ajudar, a combinação disso, a formação do perfil. E aí, né, a dose de calcário, saturação de base, essas questões aí são importantes, né, para a gente poder alcançar. Mas, de fato, sempre surge essa dúvida, né, se nós vamos incorporar o calcário ou deixar na superfície. Nós temos vários resultados que nos incentivam a manter o calcário na superfície, né? O retorno é maior se você fizer isso. A incorporação do calcário seria se realmente você tem uma compactação, uma acidez muito grande
em profundidade, e você tem que ver se vai ter esse retorno desse investimento que você está fazendo, porque o consumo de diesel e de máquina e mão de obra é bastante elevado. Então, tem que fazer uma compensação grande aí para ver se isso é viável ou não. Vou passar uma série de slides aqui para chegar no gesso, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês como que o gesso ele vai nos ajudar a fazer essa descida do cálcio, uma descida sem mobilização do solo, tá? Então, na verdade, o gesso é um sulfato de cálcio, né? E a reação dele, ele se separa o cálcio do sulfato. O cálcio, ele pode fazer uma reação aqui de troca de ligante, né? Ou ser absorvido à superfície negativa dos argilos minerais, né? E para o complexo de troca. O sulfato, como aqui nós temos carga negativa e ele tem carga negativa, ele vai ficar em solução. E este sulfato, então, ele vai descer. Então, ele desce e ele pode arrastar junto com ele o cálcio, o magnésio e o potássio, assim, que é uma preocupação, pouco tem acontecido. Então, basicamente, o que ele tem levado é o cálcio e o magnésio. Como a gente está adicionando, ele é uma fonte de cálcio, a expectativa que nós temos é que seja o cálcio, que vá descer. E aí, este cálcio, que ele descendo, ele vai fazer uma troca, pode fazer uma troca de ligante com... vai aumentar o cálcio, a saturação de cálcio em profundidade, e o alumínio que está na solução, ele vai combinar formando sulfato de alumínio, que ele é menos tóxico ao sistema radicular, não é tóxico ao sistema radicular, e ele vai descer no perfil. Então, de fato, você aumenta o cálcio, eventualmente aumenta o magnésio em profundidade e vai diminuir a presença do alumínio. Com essas características químicas, você vai favorecer o aprofundamento do sistema radicular. Você vai me dizer assim, professor, mas é só com o gesso que eu consigo isso? Olha, o gesso é a maneira mais rápida de fazer isso. Mas você utilizando o calcário com bastante frequência, tendo uma boa infiltração, tendo atividade biológica, tendo bastante bioporo, você vai construir esse perfil dessa forma. Mas cálcio e enxofre é bastante importante. Então, vejam aqui alguns resultados do professor Caires, né, mostrando que se no tratamento testemunha, você tinha 20%, 25% de alumínio na camada de 20 a 40, que a gente considera como diagnóstico, essa camada de 20 a 40, certo? E quando você trabalhou com doses de gesso, houve essa correção dessa camada em profundidade, sem mobilização do solo. Esse que é o detalhe, né? E essa correção ela foi proporcional à dose de insumo, né, que foi utilizada. E, por outro lado, você tinha o cálcio, que ele estava presente na camada de cima, mas que na camada mais profunda você tinha uma concentração de cálcio muito baixa. E essa concentração de cálcio foi aumentada. E quem explica isso é o movimento do sulfato no perfil. Claro que alguém vai estar pensando assim, puxa, mas esse sulfato, esse enxofre, que carreou o cálcio lá para baixo, não tem como trazer ele de volta? Aí que um sistema com braquiária, com pastagem, vai ser muito importante, porque essas raízes profundas elas vão recapturar, vão absorver este sulfato que estava se deslocando no perfil e vão trazer ele de volta para a superfície. Então, isso é muito importante, né? E o importante, então, é diminuir a saturação de alumínio, aumentar a saturação de cálcio. E aqui o professor Caires, né, nos mostra um trabalho que foi feito pela nossa equipe aqui. O Dalanora foi um estudante meu de doutorado, onde nós comparamos em 7 locais do Rio Grande do Sul, inclusive um próximo aí, em São Miguel das Missões, foi um dos locais que teve maior resultado, sabe? E o que a gente fez
foi mostrar que quando se corrigiu o perfil com diferentes tratamentos, nós diminuímos o impacto da seca em mais de 50%. Em alguns casos, esse impacto da seca aí, foi reduzido em 70%. Mas eu diria para vocês que tranquilamente a gente poderia diminuir o impacto de um déficit hídrico aí pela metade, se você fizer perfil, né? Então, eu recomendo vocês com isso eu paro aqui, eu recomendo muito vocês a olharem com carinho a questão da utilização de insumos para construir o perfil. O que acontece muitas vezes que as pessoas não encontram resposta a gesso é porque o solo está compactado, não tem bioporos, infiltração baixa. Então, eu queria que vocês entendessem os princípios. O gesso vai nos adicionar o cálcio e o sulfato, mas há necessidade que haja mobilização desse cátio e desse ânion no perfil. E, para isso, é muito importante a infiltração de água, o bioporo, e depois uma sucessão de raízes. Essa sucessão de raízes elas vão cada vez explorando camadas de solo mais profundas. Nós chamamos as raízes pioneiras e depois você vai ter então uma estrutura de solo composta por bioporos e realmente você vai ter o sucesso. Tem uma pergunta, claro, eu sabia que o assunto ia despertar o interesse de vocês. Se o solo já está corrigido, o gesso é mais eficiente com o solo já corrigido, com calcário? Ótima pergunta. Não vi quem fez aqui a pergunta, me desculpe o autor, mas essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, o pessoal, uma das críticas que o pessoal faz assim, gesso não é corretivo de acidez, né? Bom, o gesso é um condicionador de camada mais profunda. E o ideal realmente é que ele seja utilizado combinado com o calcário, ou seja, primeiro você corrige a acidez da camada superficial com o calcário e depois você utiliza o gesso para melhorar a condição química de subsuperfície. Então, eles são insumos complementares. Essa seria a informação. E o gesso, a principal finalidade dele é atuar na camada de 20 a 40 e depois de 40 a 60. Essa seria o enfoque. A outra questão é que os produtores que são recortistas de produtividade no Brasil, eles têm um perfil de solo com alumínio muito baixo e com cálcio no perfil. Então, essa estratégia, seja lá a maneira como que você vai fazer, ela tem que ter essas características. E eu digo isso para vocês porque eu já tive várias situações que eu fui em produtores, olhando a análise de camadas profundas, 20 a 40, 40 a 60, e não tinha praticamente alumínio, né? E tinha bastante cálcio. Então, eu já cheguei atalhando. Disse, o senhor utiliza muito gesso. Aí o produtor disse assim, não, professor, eu nunca usei gesso nessa área. Aí eu tive que começar a pensar, disse, puxa vida, mas então o sistema é mais complexo, né? E aí você vai entendendo que eram sistemas que tinham nitrato, por exemplo, que ajuda a carrear o cálcio. Então, se você faz rotação soja, milho, com uma boa adubação de nitrogênio no milho e você tem bastante cálcio na camada de cima, o próprio nitrato pode ser um carreador. Se você tem bastante matéria orgânica e tem liberação de enxofre, esse sulfato vai ser um carreador natural. Fezes de animais podem ajudar a descida também, porque são fontes de nitrogênio e enxofre. E, às vezes, o próprio fertilizante que você escolhe, se o fertilizante, além de fósforo, ele possui cálcio e enxofre, isso também ajuda a descida. Então, eu diria para vocês que a construção de um perfil profundo de enraizamento é um processo químico, físico e biológico. Muitas vezes, a gente confiar só numa estratégia acaba faltando uma das peças deste complexo quebra-cabeça.
Mas aquele agricultor que consegue ter um perfil de enraizamento profundo, sem dúvida, ele sai na frente. E eu fico um pouco triste, às vezes eu vejo alguns comentários de colegas meus, né, dizendo que o gesso não funciona, e eu fico um pouco triste porque eu tenho muitos anos de experiência com insumo e ele funciona muito bem. É que você tem que não só pegar o resultado de aumento ou não de produtividade e entender em que contexto que ele foi utilizado e qual foi o resultado. Então, se você não analisar se existia compactação ou não, escoamento superficial, bioporos, matéria orgânica, etc., que são condições muito importantes, você pode não entender bem todo o que está acontecendo. Então, muito importante nós termos este perfil corrigido. E isso Professor, Pois não. E calagem em profundidade? O senhor... Então, esse sempre é uma questão, né? Alguns agricultores fazem a opção por uma incorporação profunda de calcário. Não é exatamente o nosso caso aqui no sul do Brasil. Eu acho que, às vezes, esse assunto ele é mais importante em sala de aula do que no campo. Porque no campo, muito poucos agricultores aderiram a isso, né? Olha, às vezes em regiões bem complicadas, como Lagoa Vermelha, Bom Jesus, Vacaria, etc., que é onde se justificaria mais, porque você pode ter até 70% de alumínio em profundidade, né? Se você tem pouco alumínio em profundidade, aí é mais fácil de resolver o problema, sem dúvida. Mas você pode utilizar outras fontes, né? Você tem aí vários produtos no mercado, né, que vão atuar dessa forma: óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, calcite. Tem vários produtos aí que você pode lançar mão, que eles vão te ajudar a fazer essa descida, né? Os silicatos de cálcio, né, também vão fazer isso. O silício é outro carreador de cálcio. E como eu disse para vocês, uma boa infiltração de água, movimento de ácidos orgânicos no perfil, carbono dissolvido, tudo isso acaba ajudando essa descida natural do cálcio. Mas para isso você tem que ter essa camada bem corrigida. Então, o assunto ele é complexo, mas o interessante é que é possível de ser feito. Hoje nós já temos uma boa parcela de agricultores que tem seu perfil aí de 40, 60 centímetros até 1 metro corrigido. E aí você vai conversando com esses agricultores e vai vendo que não foi um gasto tão grande. Então, muitas pessoas querem o imediatismo. A primeira coisa que ela pensa, não, vou incorporar esse calcário o mais fundo possível e resolvo o problema. Essa talvez seja assim, a atitude mais drástica, mas aí as perguntas são: e a matéria orgânica? E a estrutura de solo, os bioporos? Quer dizer, não é uma escolha tão simples assim, porque você vai estar perdendo outras coisas que depois você vai levar vários anos para recuperar. Agora, algumas culturas se comportam um pouco diferente. O caso do algodão. O algodão ele é muito sensível à acidez em profundidade, ele é muito sensível à falta de cálcio e é uma cultura de retorno econômico muito alto, um investimento alto, e aí você às vezes não pode correr risco. É a mesma coisa nós aqui com fruticultura na região norte. Então, assim, você tem que analisar, não deve generalizar. Essa que eu queria dizer para vocês. Não generalizem. Às vezes a gente pega uma solução e quer aplicar ela em todas as condições. Não pode fazer isso. Bom, gente, eu agradeço muito o interesse de vocês, agradeço a participação. Nós completamos aqui 1h30 de vídeo. Eu sempre digo que eu não gosto de fazer vídeos tão longos, porque ficam cansativos, mas o interesse de vocês aí motiva a gente a continuar discutindo o tema. Por favor, leiam, procurem sobre o Sistema Santa Fé e olhem o vídeo lá do professor e de outros, né, sobre construção de perfil, porque esse é um assunto que os agricultores brasileiros eles reconhecem uma importância muito grande e assim, gradualmente a academia, a universidade vai aceitando. Às vezes as coisas acontecem do campo para dentro da universidade, né?
Eu, particularmente, me interesso muito por essas coisas que, às vezes, são desenvolvidas lá pelo agricultor e depois de alguns anos que a universidade consegue colocar todo o arcabouço teórico, entender todos os processos. Só que o produtor já estava fazendo isso há alguns anos, né? Bom, obrigado pela atenção, uma frequência bem interessante aí. Tenha uma ótima sexta-feira e nos encontramos na próxima sexta. Grande abraço, gente.